Geralmente quando as pessoas pensam em crescer no digital, elas pensam em ganhar seguidores, em ganhar autoridade, essas coisas meio tradicionais que a gente ouve por aí. Hoje eu quero falar com quem está a fim de ouvir algo um pouco diferente. Chega de mais do mesmo, essas estratégias que funcionam e são boas, mas para quem está a fim de, vamos dizer assim, crescer de uma maneira mais séria, porque eu acho que a impressão que a gente tem é que a gente precisa se prostituir de certa forma, se piorar demais o conteúdo, falar de um jeito que a gente não tá afim, mudar o nosso jeito de ser, ou coisas desse tipo. E eu quero te mostrar, deixa eu só ver onde está meu cachorro aqui, eu quero tentar te explicar uma coisa diferente, que eu sempre usei para crescer, que foi como eu pensei na minha estratégia de crescimento e que eu fui descobrindo ao longo do tempo. E veja, eu não sou o maior player do digital, eu não tenho 1 milhão de seguidores, eu não sou o multimilionário que está andando de jato, mas eu construí uma vida discreta, com tudo que eu queria, com a minha casa, com a minha família, com a minha biblioteca do meu jeito, e eu penso que isso é muito mais interessante para mim. Eu não queria ser famoso e palestrar no Brasil inteiro, nunca foi parte do meu sonho. Eu quero escrever livro, né? Eu quero ler livro e escrever livro, entendeu? Então, eu quero tentar te explicar o que você pode fazer para seguir um caminho meio semelhante. Deixa eu só trazer meu cachorro para cá. Vem cá, Apolo, vem. Vem aqui, Apolo, fica aqui dentro comigo, vem. Meu cachorro está querendo sair, tem gente trabalhando na minha casa aqui e o bicho é bravo. Vem, entra aqui, vai. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa de todas, você precisa se concentrar principalmente em ficar muito bom em escrever. Porque se você ficar muito bom em escrever, você vai ficar muito bom em falar por consequência, assim, por treino. Veja, claro, tem gente que tem uma habilidade notória em comunicação, já nasce com essa capacidade de falar bem. Só que se você ficar muito bom em escrever, você pode simplesmente começar a ler aquilo que você escreveu. Quando eu comecei a falar de One Person Business no Brasil, eu seguia um cara, que é o Dan Cole. E o Dan Cole, ele basicamente, o que esse cara faz, é um cara que popularizou essa ideia de One Person Business no mundo, ele basicamente fazia os vídeos dele lendo as cartas dele, as newsletters que ele escrevia. E eram muito bons os vídeos, e ele se comunicava bem. E certamente teve um treino, e ele deve ter se desenvolvido ao longo do tempo fazendo isso. Se você ficar muito bom em escrever, você vai ficar muito bom em articular ideias, porque escrever uma ideia é mais difícil do que falar ela. Quando a gente fala, a gente pode errar, pausar, dar voltas, mudar de ideia, colocar trejeitos, isso tudo que eu estou fazendo porque eu estou improvisando a fala. Agora, quando você escreve, você não consegue, você vai ter que organizar aquilo ali. Então, a habilidade de escrever, ela é assim, top 3 habilidades que você precisa desenvolver para se comunicar bem na internet, na minha opinião. Então eu acho que você deveria praticar exercícios de escrita diariamente e nunca parar de estudar para angariar repertório e ter o que dizer e o que escrever. Eu recomendo que você, por exemplo, se quiser ficar muito bom em escrever, entra na minha escola, nós vamos fazer um desafio de 30 dias criando carrosséis no Instagram. Começa dia 1º de setembro, até o dia 30 a gente vai escrever um carrossel todos os dias, eu e os alunos, são 600 alunos que tem ali naquele grupo que está participando desse desafio, e você vai ver o analisar carrosséis de alguns alunos e você vai conseguir desenvolver a tua escrita ao longo desse tempo. O link está na descrição. Mas existe uma segunda coisa muito importante, é o que as pessoas chamam de networking, e eu vou chamar de construir bons relacionamentos. É a mesma coisa, a mesma palavra abstrata, para dizer o seguinte: você vai ter que conhecer gente boa. Eu falei isso no vídeo passado, né? Eu terminei esse livro, né? Paris é uma festa, do Hemingway, e o Hemingway, lá em Paris, convivia com muitos artistas. Você vai ver no digital, esses grandes players, os caras grandões mesmo, famosos de verdade. Você vai ver que eles estão sempre meio juntos. Muitos vão morar tudo no Alphaville, ficam tudo meio perto um do outro. E por quê? Porque faz sentido que seja assim. Você quer estar perto das pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer. Então uma das coisas importantes que eu fiz ao longo do tempo, muito mais do que aparece, é construir relacionamento com pessoas que estão fazendo isso. Eu conheço, converso
constantemente com um monte de gente da internet. Que assim, ninguém precisa saber que eu sou amigo, eu não preciso postar foto, eu não preciso aparecer num evento do lado. Mas eu conheci essas pessoas e eu converso com elas. Isso é importante por vários motivos. Existe uma indicação de bastidores que acontece. As pessoas que te respeitam, elas vão falar de você e vão falar bem de você para outras pessoas importantes. Existe o fato de que quando você está convivendo com pessoas que são boas naquilo que fazem e que você quer fazer, você vai se desenvolver junto com elas, ou seja, você vai aprender com elas, você vai se desenvolver muito mais rápido e você vai aprender as artimanhas daquilo ali muito melhor. E quando você está convivendo com essas pessoas, você naturalmente vai receber oportunidades financeiras muito interessantes e que não são a oportunidade de vender curso. Veja, é uma coisa já hoje bastante compreendida por quem faz negócio na internet, que esse modelo de negócio de venda de infoprodutos, ele é um ótimo modelo gerador de caixa, porque ele tem altíssima margem de lucro. Então ele é um bom tipo de negócio para financiar outros negócios, do tipo, eu vou vender bastante curso, que tem margem de lucro muito alta, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir nessa minha empresa de livros. Por quê? Porque produzir livro é mais caro. Eu vou ter que produzir material, tenho que pagar gráfico adiantado, eu tenho que imprimir o livro, eu tenho que entregar o livro, então eu tenho que pagar o correio, tenho que pagar a empresa de logística. Então, eu pego o dinheiro daqui, que o fluxo de caixa gira rápido, eu consigo fazer caixa entrar com alta velocidade, com baixo custo, e eu vou botar esse dinheiro nesse outro negócio que demora mais para girar. Sobra uma empresa de curso online, eu tenho audiência, eu começo a vender, eu começo a ter dinheiro no bolso bem rápido. Aí eu pego esse dinheiro e coloco numa coisa que pode ser maior do que isso. Vou lá, uma editora de livros, que vai ser maior, mas vai demorar muito mais a me dar dinheiro no bolso. Por quê? Porque precisa de muito mais dinheiro reinvestido. Para eu imprimir o próximo livro eu tenho que gastar dinheiro, mas para eu vender o próximo curso não. Então, muita gente começou a jogar esse jogo de vender o seu infoproduto, pegar esse dinheiro e investir em outro tipo de negócio. E isso ninguém fala direito porque isso não dá ibope, isso não dá seguidor. Mas tem muito dinheiro nesse negócio que não aparece. Tem muito dinheiro nessas empresas de serviços, de produtos físicos. Tem muitas oportunidades. Veja, as pessoas vêm aqui muitas vezes querer ser copywriter para ficar muito bom e vender um curso de copywriting. Quando você dali a pouco tem uma oportunidade num Santander, na Visa, sei lá, numa empresa grande, na Coca-Cola, como redator publicitário para ganhar 10, 15 mil reais por mês. Esses dias, um amigo meu, amigão íntimo, íntimo, cara, recebeu uma proposta de 18 mil reais de uma empresa para ele cuidar do marketing. O que ele passou os últimos anos fazendo? Coisas no digital, nos bastidores. Ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o nome dele, ninguém conhece ele. Esse cara vai começar a ganhar 18 mil reais agora por mês. Então veja, oportunidades se abrem e elas não são as oportunidades da câmera. Elas são as oportunidades que surgiram porque a gente desenvolve essas habilidades que não aparecem, que não dão ibope e que elas não só são habilidades envolvidas, mas estão conectadas com as pessoas que a gente conheceu. E as pessoas que a gente conheceu vão nos dar essas oportunidades. Então a segunda coisa, veja, a primeira que eu falei é você ficar bom em escrever. A segunda coisa é você conhecer as pessoas. Não para tirar foto com elas, cara. Não para sugar elas, mas para construir um relacionamento de verdade. Você agregar algum valor e você se colocar numa posição de humildade de sempre aprender com essas pessoas. E isso vai te colocar em círculos importantes, que são os círculos que não estão aparecendo na frente da câmera, e vão te dar oportunidades financeiras que podem ser e provavelmente serão muito melhores do que se você passar anos criando conteúdo aqui. Então esse é o segundo ponto importante. E o terceiro ponto importante, veja, o principal que existe aqui é você estudar como que funciona o mundo dos negócios, porque as pessoas estão só estudando uma coisa, via de regra aqui na internet, que é como ganhar seguidor ou como vender. Então elas se preocupam com um negócio chamado propaganda. Isso é um problema clássico brasileiro. Se você ler Machado de Assis, Lima Barreto, você vai ver que é isso.
o brasileiro parece que ele só se preocupa com parecer ser alguma coisa, mas nunca em ser de verdade. Não tô falando que todo mundo é assim. Tô falando que é uma impressão geral nossa, eu incluso, entendeu? Que assim, é uma cultura brasileira, isso daí. Não é uma crítica ao fulano de tal. Não, nós todos bebemos dessa cultura. Então a gente precisa vencer esse desafio pessoal, que é, ao invés de ficar só tentando fazer propaganda, eu vou virar um negócio de verdade. E aí a propaganda vai surgir de uma forma muito mais simples, porque eu sou de verdade. Então você deveria entender não como vender ou como ganhar seguidor somente. Você deveria entender como funciona um negócio, como funciona o mundo dos negócios. Por exemplo, ontem eu estava vendo um vídeo do meu amigo Bruno Fagion. E o Bruno estava explicando que um mercado não é um gráfico de pizza, onde todas as partes são iguais. Ele é tipo um boi, em que cada pedaço de carne tem um valor diferente. É como se cada pedaço do mercado tivesse um valor diferente. Pô, tem um pedaço que é a picanha, tem um valor maior do que o colchão duro. Pô, esse é um vídeo bem legal que o Bruno tem no canal dele. E isso é parte de entender como os negócios funcionam. E não só como crio conteúdo para viralizar, ou como eu faço para vender o meu curso, que também é importante. Mas você não pode se fechar só nisso daqui. Porque isso daqui, honestamente, é uma das partes mais simples e fáceis. E ela rapidamente vai perdendo valor. Porque a não ser que você queira vender isso, não, eu quero aprender a criar conteúdo porque um dia eu vou vender um curso de como criar conteúdo, que dá dinheiro. Não tem por que você se concentrar só em fazer isso. Se você é um profissional liberal, você é um psicólogo, você é um médico, você é um advogado, você é um prestador de serviço, é um designer, um copywriter, e você quer vender o seu serviço, vender o seu produto, vender aquilo que não é criar conteúdo, você deveria entender como os negócios funcionam, aprender a escrever bem e construir uma rede de contatos. E essa rede de contatos você vai se relacionar com ela ao longo do tempo. E essa própria rede, ela tem um efeito expansivo. Você faz um contato, esse contato vai te colocar, vai te ligar a um outro contato, e a um outro, e quando você vê, passaram-se 2, 3 anos, e você tem uma boa rede de contatos naquele setor. E ninguém precisa saber. Inclusive, te digo mais, tá? Eu vejo que existe um grupo relativamente importante da sociedade que prefere que você não fique fazendo propaganda de conhecimento desse grupo. Você não fique contando que você é amigo deles. Que você fique mostrando foto. Você seja amigo deles e pronto, acabou. Você converse com eles nos bastidores e pronto, acabou. Então, essas são ideias que elas me deram oportunidades financeiras, me deram, portanto, oportunidade financeira é dinheiro, me deram amigos, boas redes de contatos, amigos que são pessoas mais inteligentes, melhores, mais humildes do que eu, são pessoas mais virtuosas do que eu, e portanto é bom ser amigo deles, é bom estar perto deles. Essas coisas me abriram a cabeça para os erros que eu cometia. A gente comete vários erros que a gente não percebe ao longo do caminho, e essas coisas me deram seguidores, inscritos, clientes. Então, tudo isso aconteceu por consequência. Não foi o curso que eu comprei para viralizar. Não foi o curso que eu comprei para aprender a vender. Isso também ajuda. Mas não foi isso o fundamental. O fundamental foram essas coisas que eu te falei aqui. Foi eu melhorar minha escrita, que olha, eu acho que ela ainda não é boa. Eu não acho que eu escrevo bem pra caralho. Isso é uma escrita ok, entendeu? Mas já é boa o suficiente para a internet. Isso me fez melhorar minha comunicação. Só ver meu primeiro vídeo e esse vídeo agora. Isso me fez ter gente boa ao meu redor. E isso me fez entender mais de negócios para saber como aplicar melhor e gerir melhor. Porque quando a gente começa, o problema é vender. Mas depois que você vai aprendendo a vender, você vai ver que tem um problema muito maior, mais complexo, que é gerir. E muita gente quebra porque não sabe gerir, não porque não sabe vender. Então, eu espero que esses conselhos tenham te ajudado. Se você quiser construir negócios de alta alavancagem e baixa complexidade, ou seja, negócio enxuto, com pouca gente e que pode te gerar bastante caixa, a UPB School, a minha escola de negócios, pode ser para você. E lá nós estamos começando esse desafio de 30 carrosséis em 30 dias.
Clica no link da descrição para saber mais, fazer tua matrícula. Tamo junto.